And I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Olá pessoal, e aí, como é que tá? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no Implacável aqui no YouTube. Eu sou o professor Pablo Leonardo, eu sou professor de informática do Implacável e eu tô aqui para te ajudar com questões de informática do Instituto Consulplan. Gente, Instituto Consulplan é diferente de Consulplan, tá? Então, quando você for buscar questões no QConcursos ou na plataforma de questões que você usa, eu uso o QConcurso. Procure por Instituto Consulplan e, obviamente, as questões que estejam dentro aí do seu edital, tá certo? Aqui tem o meu Instagram, professor Pablo Leonardo. Se você quiser, segue lá, vai ser um prazer ter esse contato com você no Instagram, tá? Manda um oi por lá, fala que você é aluno implacável, assistiu nossa aula no YouTube e vai ser um prazer conversar com você, sempre. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar a resolver as questões que estão dentro do nosso edital. Pessoal, essa questão aqui é uma questão de um assunto conhecido como hardware. E o nosso edital tem isso. Ele fala de hardware e software. O hardware, ele é a parte física do computador, tá, gente? Porque o computador, veja bem, ó, todo computador, viu, gente, ele é formado, tá? Aqui, ó, se liga, ó. Todo computador é formado pela parte de hardware e pela parte de software, tá? Então, hardware são peças. É o quê? Teclado, processador, memória, tá? E software são programas. A nossa banca, Instituto Consulplan, ela é bem chata na cobrança dessa parte de hardware, viu, gente? Cobra muito detalhe, cobra muito barramento, coisa específica. Então, assim, ó, eu recomendo fortemente, claro, eu vou te dar dicas aqui, né, e tal, mas a gente está estudando por meio de questões, né? As questões, nem sempre, por exemplo, dentro da parte de hardware, fala de memória cache, que é um tipo de memória. Mas nem sempre a gente vai achar uma questão do Instituto Consulplan que fala de memória cache. Às vezes ela ainda não cobrou, mas na sua prova pode cobrar. Então a gente estuda não pelo que está somente nas questões que já foram publicadas até então. A gente estuda pelo que está no edital, tá certo? Então, gente, informática ela é uma disciplina... ela é muito justa, né? Ela é muito justa. Ela não é injusta. Ela vai te devolver o que você der a ela. Se você der carinho, atenção, dedicação, ela vai te devolver aprovação. Ela vai te devolver carinho, dedicação, tá? Atenção. Agora, se você desprezar, ela vai te dar em dobro o desprezo. Ela vai te dar uma rasteira na hora da prova que você vai conseguir acertar de todas as disciplinas, vai zerar a informática, vai ser eliminado. Eu tô te falando isso, gente, porque 20 anos que eu dou aula de informática para concurso. Eu ouço isso em todos os concursos. Depois eu vou divulgar os prints para vocês verem. Pessoal falando, ai pá, pelo amor de Deus, tenta anular uma questão aí que eu zerei informática, eu vou perder o concurso. Você quer que aconteça isso com você? Não, né? Se você não quisesse, se você quisesse, você não estaria aqui assistindo aula, né? Então vamos lá. O que é uma conexão plug and play? Antes de eu te explicar o plug and play, eu preciso te explicar o que significa o termo driver. Você já deve ter ouvido falar, tá? O driver, gente, é o seguinte, quando você tem um computador, por exemplo, então vamos lá, você tem um computador aqui, né? Você vai conectar nesse computador, você vai fazer uma conexão com uma impressora. Não basta conectar, você precisa conectar e você precisa fazer a instalação dessa impressora. Mas em que consiste instalar essa impressora? É instalar o driver que permite que o computador se comunique com a impressora. O driver é um software
que vai permitir que um dispositivo de hardware seja acessado e usado pelo computador. Então, meninos, para cada dispositivo de hardware, a gente tem um driver específico. Deixa eu dar um exemplo. Você tem... tá aqui, ó. Eu vou conectar o meu... Esse aqui é um smartwatch. É um Galaxy Watch, sei lá. Acho que é Galaxy Watch que ele chama, tá? Eu quero conectar o meu relógio no meu computador. Então eu preciso instalar o driver desse relógio aqui no meu computador. Tá certo? Então é assim que funciona, né? E se, por exemplo, eu instalo o driver, o meu é o Galaxy, sei lá, acho que o meu é o 4, não sei. Se eu instalo o 4, ou se eu tenho o 4 e instalo o driver do 3, não funciona. Se eu instalo o driver do 2, não funciona. Ou, por exemplo, eu faço download do driver para o Windows 7, mas eu uso o Windows 10, não funciona. Então, o driver ele é específico para cada dispositivo de hardware que você for utilizar. E existe uma tecnologia que se chama Plug and Play. O que é Plug and Play? Plug and Play significa conecte e use. Então, é uma tecnologia que, quando você conecta um dispositivo a um computador, ele já reconhece que o dispositivo foi conectado e faz a instalação dele automaticamente. Então ele fala assim, tipo de conexão plug and play, que permite a conexão dos periféricos sem a necessidade de reiniciar ou desligar o computador. Tá? Funciona por alimentação elétrica. Aí ele está falando desses tipos aqui. Qual que é as portas do computador que você consegue conectar um dispositivo? Né? Ele ainda fala assim, ó, permite conexão de periférico. O que é periférico, gente? Você já estudou? Teclado, mouse, impressora, né? Então, assim, ó, qual dessas portas aí permite que você conecte dispositivos que é plug and play, né? E você não precisa reiniciar e desligar quando você conecta um dispositivo. É a porta USB. Tá certo? Gente, porta USB hoje, a gente pode falar, presta atenção, ó, a gente pode falar porta USB ou a gente pode falar o quê? Barramento USB. É um barramento externo, quer dizer que ele fica para fora do computador, tá certo? Ele tem alimentação elétrica, tanto que você consegue conectar seu telefone para carregar numa porta USB, né? Tem luminárias, você consegue conectar a porta USB e por aí vai. Ela fornece energia elétrica, tá certo? E é plug and play, ou seja, você conecta um item e você não precisa reiniciar o computador depois, ok? Então a resposta, letra A. Vamos para a próxima. Computadores trabalham com unidades de medidas. Opa, legal. Que determinam a quantidade de informações que são armazenadas. É isso mesmo. Quando você vai comprar um pendrive, você não tem um pendrive de 1 GB? Você não tem um pendrive de 16 GB? Você não tem um pendrive de 1 TB? Quando você vai baixar uma música na internet, não tem uma música de 4 MB? Não tem uma música de 10 MB, aqueles funk pesadão que você usa? E as marchinhas de carnaval, que eu detesto? Tem marchinha de carnaval que tem até 100 MB. Começa a tocar no primeiro dia de carnaval, para só no final. Não é isso mesmo? Então, gente, ó, gigabyte, terabyte, megabyte, bit, byte, todas são unidades usadas para medir o tamanho da informação. Aqui todas são, ó, bit, byte, kilobyte, megabyte, todas são unidades. Tá? Aqui, ó. Todas são unidades. Todas, sem exceção. Só que aqui ele fala a menor unidade de medida de dados. Tá certo? Então presta atenção. Eu preciso te explicar que o computador é um sistema binário. E o que significa o computador ser um sistema binário? Que qualquer informação para ele
ele entende como 0 e 1. Então, por exemplo, se você tem a letra A, para você a letra A, para ele é 0100, 0001. Se você tem a letra B, é 0100, 0010. Ou seja, tudo que é representado no computador, gente, é 0 e 1. Beleza? Então, cada 0 e cada 1 desse aqui é o que a gente chama de dígito binário, que pode ser abreviado como bit. Beleza? Então a gente tem uma informação aqui super útil, que é essa aqui, ó. Deixa eu pegar meu arquivo do Word aqui. Quem estuda comigo tem anotação. Tá achando que você vai ficar sem anotar? Você vai anotar aí no seu arquivo aí. Seu arquivo, no seu caderno. Aqui, ó, presta atenção, hein? Ó, se liga, ó. O bit é a menor unidade da informação. Byte, kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte são unidades, são múltiplos do bit. Beleza? Então, o bit é a menor unidade da informação. Gente, nada é menor do que um bit. Nada nessa vida é menor do que um bit. O bit é extremamente pequenino. Beleza? Fechei. Vamos mais. Então, aqui a resposta é bit. Porque ele pergunta qual é a menor unidade medida. Ao ligar um computador, a inicialização do hardware é realizada, ou seja, o hardware vai inicializar, passando parâmetros para o sistema operacional. Este parâmetro é o primeiro programa a ser executado quando... Esse parâmetro é o primeiro programa a ser executado em um computador, denominado firmware. E essa parte do firmware você não precisava nem saber, só veio para dificultar. O tipo de memória responsável pela inicialização do computadores, denominada, tá? Presta atenção, gente. Primeira coisa que você tem que entender, esse programa que ele está falando é o BIOS. Então, o que é o BIOS? Primeiro software a ser executado. Pronto. Então, presta atenção, vai prestando atenção. O BIOS é o primeiro software a ser executado. É ele que é denominado firmware. Mas por que ele é o primeiro software a ser executado? Porque ele é responsável por fazer o que nós chamamos de boot. E o que é o boot? Boot é o processo de inicialização do sistema, tá? Então, quando o computador é ligado, é feito o boot, tá? E quem faz o boot? O BIOS. Beleza? O BIOS, ele está gravado num tipo de memória chamado memória ROM, tá? E ROM significa memória somente de leitura. Tá? Então a memória ROM significa memória somente de leitura. Tá certo? E essa memória somente de leitura, ela é usada, aqui ó, usada para armazenar o BIOS. Aí tem uma coisa aqui que no caso, não sei se você está pensando nisso não, já percebeu que eu sou mineiro, né? Comedor de pão de queijo e tomador de cachaça. Mentira, eu não bebo não. Já sou retardado de natureza. Gente, eu perderia o controle muito facilmente se eu bebesse. Eu tenho pavor
de sair do controle, né? Eu acho que quando a gente sai do controle, é muito kamikaze o negócio, né? A chance de alguém fazer alguma coisa. Eu acho, gente, que a culpa é da minha avó. Eu tinha uma avó. Claro, eu conheci minhas duas avós. Os avós eu não conheci nenhum. Mas a mãe da minha mãe, como ela era índia, ela era mais seca, assim, muito brava e tal. Então eu não tive. Ela não era muito carinhosa com a gente. Mas no final da vida que ela se apegou mais a mim. Mas a mãe do meu pai, que isso, gente. Nossa Senhora, vovó Lavínia. Gente, ela era fera demais. Eu saía da aula, pra você ver, ensino médio a gente não quer saber nada de família, a gente só quer amigo. Eu saía da aula, passava na casa dela todos os dias. E aí, vó, como é que tá? Tudo bem? Ela cumprimentava a gente assim de tapinha. Isso aqui. E aí, vó? Aí ela conversava, a gente conversava, batia papo, tomava café. Ela gostava de um café que ela fazia o café, eu amava o café. Era transparente, assim, nossa senhora! Mas era o melhor momento da minha vida. Era quando eu estava lá com ela, conversava com ela, e ela teve Alzheimer. E aí, mesmo ela tendo Alzheimer, não faz muito tempo. Aí eu já dava aula e tal, aí eu vinha da aula, eu passava em frente à casa dela, eu parava lá de carro. Aí eu vou, aí e tal, ela, ai meu filho, eu tô esquecido demais, nossa senhora. Mas que isso, vó, mas a gente tá esquecido, também tô esquecido, vó. Aí ela fala assim, não, mas eu tô muito esquecida, meu filho. Eu acabo de jantar, aí eu esqueço, sabe o que eu faço? Eu vou lá e janto de novo. Eu falei, vó, mas tá danado então, ué. Porque esquecer que comeu é bravo, né? E ela falava, quando a gente era criança, ela falava, quando você for em danceteria, toma muito cuidado com o seu copo, viu? Mas por quê, vó? É copo de plástico, não tem o risco dele cair, quebrar e machucar a gente. Não, nem isso não. Você pode estar lá, o povo pode pôr maconha no seu copo, você bebe maconha sem saber. Aí você vai perder o controle. Fala, entendi, vó, a gente bebe maconha. Nossa, como eu amava minha avó. Putz. Tem pessoas que são de fato muito especiais, né, gente? Bom, vamos lá. Então, a memória ROM, ela é uma memória somente de leitura usada para armazenar o BIOS. Gente, existe um conceito de memória volátil. E a memória ROM é não volátil. Gente, o que é alguma coisa volátil? Já ouviu falar que o álcool é volátil? O que acontece se você deixar um copo com álcool no sol, por exemplo, e voltar depois de 2 horas? Se não todo, mas pelo menos grande parte daquele álcool evaporou, não evaporou? Porque ele é volátil. Ele tem essa característica. Ou seja, ele evapora com facilidade. As memórias de computador, algumas são voláteis, ou seja, você armazena os dados ali e esses dados ficam armazenados temporariamente. Quando você desliga o computador, reinicia, aquele conteúdo evapora, porque não é mais necessário. A memória ROM, ela é não volátil, ou seja, os dados são armazenados de forma permanente. E o que é gravado dentro dela é justamente o BIOS, né, que é o software que é falado nessa questão. Beleza? Então aqui, você anota isso aqui vale ouro, hein? Vale ouro. Ou um pedaço de doce de goiaba. Gente, doce de goiaba, se você não comeu, você não sabe o que é bom ainda não. Você acha que o orgasmo é bom porque você não comeu doce de goiaba. Não, sério. Sério. Doce de goiaba é bom demais. E eu gosto de comer o doce bem doce. Sabe aquele doce que dá uma dor aqui assim, que você fala, acho que eu vou infartar. Aí você vai e toma aquela água gelada, você fala, Então, é isso. Considerando o processador, gente, presta atenção. O processador, ele também pode ser chamado de CPU, ele também pode ser chamado de UCP, ou ele pode ser chamado de microprocessador. Tá? Então é processador, CPU ou UCP. Ele é o hardware mais importante do seu computador, gente. Sabe por quê?
Porque ele é responsável pelo processamento. Mas por que ele é responsável pelo processamento? Porque ele é o processador, meu filho. O processador, ele faz o quê? Ele processa. Entendeu? Beleza. E aí ele fala assim, gente, o processador, ele é responsável por todo o processamento. Ele consegue executar diversas tarefas, inclusive ao mesmo tempo. Desde que isso seja feito de forma sincronizada. Porque não adianta nada você falar que você consegue fazer várias coisas. Eu consigo fazer várias coisas. Eu consigo falar ao telefone, cozinhar e passar roupa. Minha mãe consegue fazer isso. Eu lembro disso. Ela, com a tábua de passar roupa, ela conseguia falar no telefone, cozinhando e passando roupa. Se fosse eu, ia pegar o ferro, ia colocar no ouvido e enfiar o telefone dentro da panela. Ou seja, eu não consigo fazer as coisas de forma sincronizada. Mulher consegue. Mulher é um bicho a ser estudado, né, gente? Vamos falar a verdade. Gente, pensa. Como é que pode uma coisa daquela? A mulher sofre a dor do parto, depois ainda anima de colocar prótese de silicone. Diz que quando você coloca a prótese de silicone, gente, é tranquilo. Parece que tem uma carreta entre as suas duas costelas, de tanto que dói. E mulher adora. A minha esposa, por exemplo, já está querendo colocar pela segunda vez. Eu vou trocar. Eu falei, você é louca. Você só pode ser Nossa Senhora da Aparecida. Eu tenho medo de ir no dentista de tomar anestesia para tirar uma cárie. Eu tenho pavor de agulha. Os meus braços já mostram isso. Bom, não, mas tatuagem é outra coisa. Porque tatuagem é agulha com tinta. Você não está fazendo um procedimento cirúrgico, não é? Bom, então, gente, como que o processador sincroniza as coisas? Existe um negócio dentro dele que se chama clock. O clock é responsável por determinar o quê? O ritmo com que as tarefas são executadas dentro da CPU. Então, não vou mentir. Não vou mentir para você, não. Eu estou em dúvida como é que escreve ritmo. Pronto. Aqui, ó. O clock é o elemento que determina o ritmo com que as tarefas são executadas pela CPU. Então, quando você vai comprar um processador que está escrito lá Intel i7 3.2 GHz, esse 3.2 GHz é o que? É o clock dele. Significa que ele consegue fazer 3 bilhões e 200 milhões de atividades em um segundo. Ok? Beleza. Tranquilo. Então, clock tem a ver com ritmo. Beleza? Então, ele fala assim, ó. É o sinal usado para sincronizar o transmissor e o receptor de forma que eles possam se comunicar no momento certo. Refere-se a um sinal de sincronismo que serve para comandar transferências dentro do processador. Então a resposta vai ser clock. Essa é uma questão que eu acho muito difícil. Eu acho difícil. Clock. Mas eu entendi, Pablo, então excelente. Mas eu não estou entendendo por que você está falando que é difícil, Pablo, se eu estou entendendo. Não. Quando eu falo que é difícil, quer dizer o seguinte, não é uma resposta que está na cara. Entendeu? É uma resposta que você tem que pensar um pouco para chegar nela. Ok. Então vamos mais. Bom, aqui a gente já muda a chave. Agora a gente passa para algumas questões de internet. Tá? Então vamos lá. Durante a navegação na internet, pessoal, mediante o uso de qualquer browser, ao retornar o erro HTTP 404. Tá. O que significa? Tá? O que eu posso te falar aqui? Não, Pablo, eu não acredito que você vai fazer um resumo para mim, não. Eu tô emocionado, eu tô chorando. Não, Pablo, eu não aguento. Você não aguenta, não. Você é aluno implacável, né, filho? Então tem resumo, sim, senhor. Então vamos lá. Ó. Internet. O que você tem que saber? Rede mundial de computadores. Rede pública. Não é controlada por ninguém. Beleza. O que é o que ele falou? O que ele chamou de browser?
software usado para interagir. Tá? Então, o browser também é chamado de navegador, tá, gente? E é um software usado para interagir, navegar pelas páginas da web. Tá bom? Vamos dar alguns exemplos? Google, Chrome, Mozilla, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari, Opera, etc. Espera aí, só um minutinho. Você não vai curtir o vídeo, não? Você não vai clicar no joinha, não? Olha o esforço que eu estou fazendo. Será que eu não mereço um joinha seu? Não estou acreditando nisso, não. Não, sinceramente, você não vai fazer isso comigo, não. Você vai fazer isso comigo? Vai, não. Dá um clique no joinha aí, menino. Assina nosso canal, você tá doido? Você vai perder uma aula dessa? E a próxima que eu vou gravar, que eu já sei que eu vou gravar uma próxima? Isso aí. Beleza. E o que é o HTTP? Protocolo utilizado pelo browser para visualização de páginas. A definição formal diz que é o protocolo de transferência de hipertexto. Protocolo de transferência de hipertexto é a visualização de páginas. Não é seguro, ou seja, não faz criptografia dos dados. Certo? Beleza. Todos os recursos que se encontram na web estão dentro dos servidores. Isso é importante. Tudo que você acessa na web está dentro de um servidor. Por exemplo, o YouTube, ele está dentro de um servidor, que é um computador com alto poder de processamento. Então, se esse servidor estiver fora do ar, por exemplo, você não consegue acessar o YouTube. A mesma coisa com o site do Implacável, a mesma coisa com o site do Instituto Consulplan e por aí vai. Beleza? Ó, tira uma foto. Depois você passa limpo, hein? Tira a foto. Agora você tira uma foto e me marca lá no Instagram. Olha a cara. Tem que me marcar. Cadê? Eu tenho um objeto aqui que eu gosto de tirar foto com ele. Não tô achando. Ah, acabei de achar. A foice da psicografia. Quando eu seguro essa foice aqui, tenha certeza, as questões vêm, a gente mata essas danadas. Bom, e por que eu estou falando isso? Porque existem erros, gente, tá? E a nossa banca, ela cobra esse erro 404. Quando a gente mostra esse erro 404, o erro 404 significa servidor não encontrado. Tá? Os erros, gente, eles têm esse código para padronizar. Então, toda vez que você acessar alguma coisa que ele der o erro 404, significa que aquilo ali que você está acessando não foi encontrado. Tá? Então ele fala aqui, ó, o endereço do recurso solicitado foi movido para outro endereço? Você não sabe se foi movido. O fato é que não foi encontrado. O servidor do domínio sofreu um erro inesperado? Não. O servidor de domínio falhou ao encontrar o recurso solicitado. Ou seja, se ele falhou ao encontrar, significa que ele não encontrou. O que pode ser ocasionado por um erro no endereçamento ou o recurso não existe. É essa. E a requisição ao servidor do domínio foi bem sucedida? Não, não foi bem sucedida, por isso que ele deu erro. Beleza?
Bom, pessoal, mais uma vez eu peço que você clique no joinha aí, por favor. É importante pra gente. Deixa de ser amarradinho, tá? Deixa um comentário aqui embaixo se você gostou ou não. Assina o nosso canal. Foi um prazer grande demais estar com você. Eu quero estar com você no dia da sua posse. Eu quero divulgar o print que você vai me mandar falando: Pablo, deu certo. Pelo amor de Deus, e agora eu sou um servidor. Beleza? Um abraço para você, tudo de bom. Tchau, tchau.